Que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre perto. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo desta escola dominical. Eu quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o nosso estudo bíblico ele vai falar sobre o tema Destruindo Fortalezas. Esse estudo ele vai se basear lá no livro de Josué, no capítulo 6. Portanto, vamos manter nossas Bíblias aí abertas, vamos abrir, vamos conferir aquilo que está sendo ensinado, vamos ler e acompanhar atentamente ao estudo bíblico. Que Deus abençoe a vida de todos. Que este seja um domingo diferente, um dia diferente, abençoado por Deus. Pois bem, quando nós falamos em destruir fortalezas, quando a gente estuda isso na Bíblia, é um assunto realmente palpitante, porque ele tem sido mal entendido por algumas pessoas, mas tem sido também negligenciado por outras pessoas. Então é importante que nós entendamos, né, esse assunto de uma forma equilibrada, biblicamente, para o nosso crescimento espiritual. A palavra fortaleza, baluarte, bastião, praticamente se referem a construções fortificadas ou cidades fortificadas que eram construídas na antiguidade para se protegerem do ataque do inimigo. Geralmente era isso. E essa palavra fortaleza, ela é usada na Bíblia tanto para se referir ao cuidado que Deus tem para conosco, a proteção que Deus nos dá, mas também ela é usada pelo apóstolo Paulo para se referir às fortalezas do inimigo que ele cria para resistir ao reino de Deus e para levar os homens a resistirem ao reino de Deus. Então a gente vai ver aí, hoje, quando a gente está falando de destruir fortaleza, evidentemente que a gente vai ver fortaleza do ponto de vista maligno, né? Quando a coisa é maligna e ela precisa ser destruída. E então nós poderíamos, por questões didáticas, enumerar 3 tipos de resistência, né? 3 tipos de resistência maligna, as quais nós chamamos de fortaleza. E vamos verificar que a primeira resistência, né, que o inimigo cria, e aqui de forma nenhuma eu estou isentando o homem, tirando a responsabilidade do homem, porque é preciso entender isso, até que ponto o diabo interfere, até que ponto é a responsabilidade do homem, né? Então, fortaleza, pelo menos nesse primeiro e no segundo sentido que nós vamos levantar, estão se referindo a
questões que o homem tem uma participação efetiva nelas. E é claro que o diabo aproveita a porta aberta para atuar. Então existem fortalezas pessoais na mente que prendem as pessoas em maneiras de pensar e estilos de vida pecaminosos. Há uma diferença aqui. Fortalezas seriam hábitos tão fortes que escravizam a pessoa, não só do ponto de vista emocional, psíquico, mas espiritual também. É claro que esses hábitos, nenhum hábito começa da noite para o dia. Ninguém chega a obter um hábito simplesmente porque fez algo, praticou algo e já está habituado. Não, o hábito é um condicionamento mental, psíquico, emocional, espiritual, que, dependendo, se for para o lado do mal, gera uma espécie de uma escravidão. Ao que Jesus falou, todo que pratica o pecado é escravo do pecado. Então gera uma espécie de uma escravidão. E é claro que o diabo, ele está presente em todo tipo de escravidão, em tudo que vem para escravizar a vida humana. Então a gente poderia citar vários exemplos, né, de padrões mentais que tão profundamente desenvolvidos, de hábitos profundamente desenvolvidos, de mentes profundamente condicionadas, que a pessoa não consegue deixar de fazer aquilo, ela não consegue deixar de olhar para a existência se não for pelos óculos daquela escravidão, ela não consegue deixar de viver aquilo, às vezes tem consciência que é errado e sofre, mas está preso, não consegue se libertar. Precisa de uma força que venha de fora para quebrar aquilo que está escravizando. Pois bem, esse processo de escravidão, esse processo em que a pessoa ficou presa, é que nós então vamos denominar aqui de fortaleza. É uma fortaleza, né? A forma de pensar, os pressupostos, está tão habituada a fazer aquilo que não consegue se libertar. E eu ressalto mais uma vez que em alguns casos as pessoas têm consciência que determinadas situações são erradas, que é um hábito mau, que precisa se desfazer dele. Poderíamos citar aqui vícios, poderíamos citar pessoas que se entregam a situações embaraçosas, né, na vida sexual, na área da sexualidade, pessoas que se habituam terrivelmente a falar mal das pessoas, a fofocar, a denegrir, a reclamar da vida, pessoas que não sabem, passam de longe o que é gratidão. Enfim, há uma série de questões que a mente já se tornou tão condicionada pelo diabo, tão escravizada pelo pecado, e isso aí unindo a natureza pecaminosa que o homem tem com as forças e tentações do mal, então isso vira uma fortaleza. E é difícil quebrar, é difícil sair disso aí, é difícil abandonar. Nenhum escravo consegue quebrar as correntes. É preciso que venha uma força do exterior para, então, libertar essas correntes. Então, o primeiro nível de fortaleza é no nível mental, no nível psíquico. E é interessante que há um ditado, eu sempre falo para a igreja isso, né, eu sempre gostei, eu li isso no livro do teólogo anglicano John Stott,
que já partiu para a glória, e ele dizia, naquele livro dele sobre batismo com o Espírito Santo, ele citava lá um ditado antigo em inglês, que dizia assim: plante um pensamento e colherás uma ação. Plante uma ação e colherás um hábito. Plante um hábito e colherás um caráter. Plante um caráter e colherás um destino. Então, ninguém da noite para o dia vai ter na sua vida um tipo de fortaleza dessa, prendendo a pessoa em algum mal. Não. Tudo começa no processo de escolhas. A pessoa, ela escolhe fazer isso, ela repete aquilo, ela repete, um processo de repetição, isso daí debaixo de um processo de indução, né, de indução através de mensagens, através de desafios exteriores, através de convencimentos que vêm do exterior, e chega num ponto então que a pessoa ela não está apenas cometendo algo, né? Ela está reproduzindo algo ao qual agora ela está escravizada. Não é questão de experimentar, não. É questão de não conseguir deixar de fazer. Essa é a diferença entre estar preso por uma fortaleza do mal e experimentar e não fazer mais. Há uma diferença muito grande, um espaço muito grande entre uma coisa e outra. Há fortalezas que são culturais, ou essas fortalezas que consistem em fortalezas, em resistências, tem um aspecto cultural, tem um aspecto também espiritual. Então, são valores, são princípios que estão de acordo com as trevas, e a pessoa cresce ouvindo aquilo, aprendendo que é como se aquilo fosse o certo, e aquilo vai enraizando na vida da pessoa, aquela cultura, de tal forma que quando a pessoa cresce, ela não consegue abandonar aquele padrão de comportamento cultural, de comportamento que está de acordo com a sua cultura, seja a cultura familiar, seja uma cultura da cidade, seja uma cultura do país, né? Então essas culturas também elas podem oferecer fortalezas ou forças que vão prender essa pessoa, cegar a pessoa, impedir a pessoa, amarrar a pessoa em certas maneiras e valores, em certos padrões, paradigmas de uma cultura na qual ele cresceu. E, por último, há fortalezas que são seres espirituais. Notem que as duas primeiras não consistem em que sejam seres espirituais, mas consistem em padrões aos quais a pessoa está profundamente unida. Por detrás desses padrões há forças espirituais que são essas. Mas o terceiro tipo de fortaleza são as próprias forças espirituais, que a Bíblia chama de potestades, principados, demoníacos. Então aqui não são ideias como nas outras, né? As duas primeiras, ideias, pensamentos, pressupostos, padrões mentais, padrões emocionais que estão presos por essas forças espirituais. Aqui no terceiro tipo de fortaleza são as próprias forças as quais o apóstolo Paulo chama de principados e potestades. Pois bem, vamos para frente. Há alguns textos bíblicos aí que mostram, né, que nós podemos realmente
ser dominados por esses tipos de fortalezas, né? E o primeiro que eu quero ler, ele se encontra lá, vamos ver aqui, aquele segundo aos Coríntios 4:4, segundo aos Coríntios 4:4. Esse texto fala aqui, vamos conferir, segundo aos Coríntios 4:4. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia e confira comigo aí esse texto. Ele diz assim, e eu vou ler o 3 para ficar mais claro. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então notem bem que aqui há um cegamento, né? Eles não creem no evangelho, os que estão perecendo, eles não creem no evangelho. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento. E como é que cega o entendimento? Vejam bem, primeiro tipo de fortaleza é ideias. No mundo das ideias, das emoções, a pessoa fica presa. Segundo tipo, cultural. E aqui no cultural entra a questão moral, a questão religiosa, a questão da cosmovisão, a questão, enfim, entra da sexualidade, enfim. E o cegamento se dá como? A pessoa vai recebendo determinados tipos de ideias e vai se formando e condicionando a mente aquilo, que aquilo endurece a pessoa para a mensagem do Evangelho. Aquilo consiste numa cegueira, não deixa a pessoa abrir o coração para aceitar o Evangelho. É uma cegueira que é colocada. Efésios é um outro texto que eu quero separar. Eu não tenho como ler todos, mas está gravado aí, é só voltar e depois, né, quem tiver interesse poderá ler todos os textos. Efésios 2:2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E olha o versículo 3, que interessante. Entre os quais também todos nós, inclusive o apóstolo Paulo, né, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo aqui que antigamente nós andávamos, né, nossas ideias, nossa maneira de ver a vida, nossa cultura mental, nossa cultura comportamental, nossa cultura sexual, enfim, as nossas ideias, elas estavam alinhavadas com o príncipe das trevas, que ele chama de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, notem que havia uma fortaleza que nos prendia. Havia uma fortaleza que nos prendia a ideias que nos levavam para longe de Deus. Pensamentos, ideias, noções, opiniões, convicções, crenças, moralidade, sexualidade, tudo isso o inimigo nos enganava e nos prendia como escravos. E havia um condicionamento
emocional, um condicionamento mental a essas ideias que não partiam de Deus, mas partiam do príncipe da potestade do ar, do príncipe dos governos celestiais que estão neste mundo. Era segundo os pensamentos dele que nós andávamos, e não segundo os pensamentos de Deus. Um outro texto que eu também acho interessante é 2 Timóteo 2, 26, e nesse texto Paulo está falando para pessoas que estão dentro das igrejas e elas estão presas em pensamentos, em disposições que não vêm de Deus, mas que vêm do diabo. E ele chama essa prisão, ele chama essa prisão de laço do diabo. 2 Timóteo 2 e o versículo 26. Mas seria bom ler a partir do versículo 24, porque fala assim, olha, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos escravos por ele, para cumprirem a sua vontade. Paulo está falando aqui de gente que está dentro da igreja. Gente que, de uma certa forma, foi laçado e escravizado e está lutando por uma causa que não é a causa de Deus. Eles estão se opondo à liderança apostólica naquela época dentro das igrejas, rachando as igrejas, criando grupinhos, criando panelinhas, levantando as pessoas contra a autoridade apostólica. E Paulo, eles estão crendo em alguma verdade, mas são ideias que são colocadas por agentes de Satanás, que vão fazendo um tipo de uma lavagem cerebral, e essas pessoas não conseguem mais ser sensatas. E elas começam a lutar por causas que não são causas de Deus. E Paulo fala com o jovem pastor Timóteo que é preciso ser brando com essas pessoas, não ficar discutindo, né? Apto para instruir, paciente, tem muita paciência, disciplinando com mansidão essas pessoas, sempre na expectativa de que Deus vai dar a elas não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também a sensatez, o retorno à sensatez, para que elas se livrem dos laços do diabo. Para que se livrem dos laços do diabo. Notem em João 8,44 que Jesus aqui ele está conversando com alguns religiosos. A turma aqui é a turma da religião. Não é gente inimiga, ele não está aqui debatendo com pecadores, prostitutas, publicanos. Aqui ele está conversando com gente aí, amigo dos sacerdotes, dos escribas, né, dos fariseus. E lá no versículo 44 ele fala assim, olha, no 43 ele diz: qual a razão porque vocês não compreendem, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E ele continua: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E olha só o 44 pesado, hein? Vós, lembrando que ele não está falando para a turma lá considerada pecadora, vós sois do diabo, que é vosso pai,
e querer satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqueles homens estavam planejando matar Jesus, mas eram os homens que ensinavam a palavra de Deus. Eram os homens que se apresentavam como representantes de Deus, mas estavam planejando seriamente como tirar a vida de Jesus. E sempre resistiam à doutrina de Jesus. Então Jesus diz para eles: vós não sois filhos de Abraão, nem de Deus. Vós sois filhos do diabo, porque vocês estão imitando o pai de vocês. Portanto, por que aqueles homens religiosos, conhecedores da lei de Deus, conhecedores da palavra de Deus, queriam matar Jesus? Porque fortaleza no nível das ideias, eles estavam nutrindo em suas mentes pensamentos que não eram pensamentos de Deus. Estavam presos, obcecados, amarrados, escravizados àquele tipo de propósito, e que eram fortalezas, e que por detrás de tudo aquilo tinha demônios aliados à natureza má daqueles homens. Pois bem, os demais textos aí vão falar também na mesma linha aí dessas prisões. Vamos partindo aí para frente e notando que Deus ele tem nos chamado para destruir fortalezas. Todas as vezes que nós estamos presos por algum tipo de comportamento moral que a gente não consegue se libertar deles, ou algum tipo de vício que a gente não consegue se libertar, seja vícios na área de drogas, jogos, sexo ou qualquer outro tipo de vício, então provavelmente nós estamos, a nossa natureza que já é pecaminosa, ela está presa em algum tipo de fortaleza. E quando Deus falou com Josué para tomar Jericó era uma cidade fortaleza, era uma cidade quase que invencível. No entanto, Deus mandou com que Josué tomasse Jericó com um método de Deus, porque o povo de Israel não tinha armas apropriadas para destruir aquela cidade. O que eles tinham era lanças e flechas. Provavelmente eles não chegariam a 100 metros daquela muralha com essas armas. Nós sabemos que os exércitos antigos, eles tinham armas próprias para atacar cidades muradas ou fortificadas. Além das escadas, elefantes, animais grandes, as famosas catapultas e por aí afora, né? Havia tecnologia para derrubar muralhas. O que o povo de Israel tinha? Espadas e lanças, flechas. Eles não chegariam nem a 100 metros, porque morreriam por causa dos flecheiros que estavam em cima das muralhas da cidade fortificada. Mas Deus, ele ensinou para eles como que eles iriam derrubar aquela muralha e destruir aquela fortaleza.
também Deus hoje, Ele nos ensina, nos mostra como que nós podemos destruir fortalezas que estão a nível da individualidade. Como que nós podemos destruir fortalezas que estão a nível da cultura. Então, Deus nos mostra isso. É claro que na Bíblia, a destruição de fortalezas, que geralmente a nível individual, a destruição dessas fortalezas, ela vai acontecer através do arrependimento. É o arrependimento, não há nenhuma oração mágica para destruir fortaleza. É um arrependimento e um reaprendizado de valores e princípios. É um reaprender. Se a minha mente foi condicionada a um determinado de aprendizado e que essa ideia, no mundo das ideias e no mundo das emoções, eu estou tão profundamente ligado a essas questões que me aprisionam e muitas vezes até querendo, desejando essas questões que me aprisionam, eu vou precisar passar então por um reaprendizado. São outros valores, são outros princípios, e agora princípios e valores de Deus, e não mais do meio no qual eu cresci. É mais ou menos o que Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas ele diz, mas vos renoveis através da transformação da vossa mente. Então, a mente ela não pode continuar se conformando ou tomando a forma que o diabo quer que ela tome. A mente agora tem que tomar a forma que Deus quer que ela tome, de valores de Deus, princípios de Deus. Com respeito às fortalezas a nível cultural, elas são derrubadas no momento em que os valores do Evangelho entram numa sociedade. Então, nós temos muitos casos, por exemplo, são diversos, centenas e milhares, né, de situações que a gente pode dar aqui como exemplo, como que o Evangelho muda uma cultura, mas é só lembrar que em determinados povos indígenas acontecia demais, e ainda acontece hoje, quando, por exemplo, nascia gêmeos, geralmente eles enterravam os gêmeos, porque aquilo era visto como algo terrível na cultura deles. Quando, por exemplo, a mãe morria no parto, eles enterravam o bebê, a mãe ia ganhar o bebê e ela morria, eles pegavam o bebê vivo, muitas vezes saudável, e enterravam junto com a mãe. Então, muitas tribos foram alcançadas pelo Evangelho e essas questões foram mudadas, foram transformadas, e não fizeram isso mais. Por quê? Porque estavam debaixo de uma cultura que criam profundamente naquela cultura, acreditavam, desde crianças ouvindo aquilo entrando no coração, na mente, e a pessoa fica ligada emocionalmente àquelas ideias, de tal forma que ela até briga em favor delas. Pois bem, agora a nível cósmico de seres espirituais, a gente não vê na Bíblia uma briga com esses seres espirituais, senão o confronto que se dá contra eles é a vivenciação das armas que Deus colocou à nossa disposição. É assim que é feita a guerra contra eles. Daqui a pouco eu vou falar mais dessa guerra. Quando Deus falou com Josué para destruir Jericó,
ele deu algumas orientações. Então, para nós destruirmos fortalezas, nós temos que seguir as orientações de Deus. Não é do nosso jeito, não é com armas carnais, não é com força do pensamento, não é com mágica, não é oração mágica, oração forte, não é nada disso. Nós temos que atentar para o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a primeira coisa que Deus disse no caso lá daquela fortaleza que Josué lutaria, primeira coisa, os homens de guerra devem cercar a cidade durante 6 dias, consecutivamente. No 7º dia, eles devem cercar a cidade, ou rodear a cidade, 7 vezes. Os homens de guerra. 7 sacerdotes deveriam tocar nesses 6 dias, consecutivamente e continuamente, enquanto estavam rodeando a cidade, os chifres de carneiro, as trombetas. A arca da aliança deveria ser carregada por elas. Então, notem bem, homens de guerra na frente, sacerdotes atrás, e atrás dos sacerdotes, o povo deveria ir atrás dos sacerdotes. No 7º dia, após o 7º cerco, o povo deveria gritar a pleno pulmão. Essa foi a orientação que Deus dera ao povo de Israel. Eles não tinham, vejam bem, quais eram as armas carnais deles: arco, flecha e lanças. Com essas armas, eles não derrubariam nem um tijolo do muro de Jericó, nem um tijolo. Provavelmente não matariam nem um soldado de Jericó, mas seriam terrivelmente mortos. Mas as armas que Deus deu para lutar foram outras. Eram armas que a mente não conseguiria entender. Era rodear a cidade 6 dias, no 7º dia, sacerdotes atrás, trombetas tocando, durante 6 dias. 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. Depois da 7ª vez, o povo que vai atrás deve gritar a plenos pulmões. E nesse momento os muros começam a ruir. Pois bem, quando nós seguimos a orientação de Deus, as fortalezas não podem suportar. Tanto as fortalezas a nível de ideias individuais, fortalezas a nível culturais e fortalezas cósmicas. Elas não suportam quando nós seguimos o que Deus determina para que nós sigamos. Aí realmente toda fortaleza é destruída e todo pensamento é trazido cativo a Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, onde havia ali muitas fortalezas a nível mental, individual. Então, se nós lermos, por exemplo, a questão das armas, Paulo estava no Novo Testamento, ele compara as armas que Deus nos dá para lutar contra essas fortalezas, seja a nível de ideias, a nível cultural, seja a nível cósmico. Paulo compara essas armas a uma armadura de um soldado romano. Notem bem que era mais ou menos isso daí. Era um elmo, era uma couraça, era um cinto, uma espada curta, um escudo que cobria todo o corpo, e um sapato, era uma sandália com algumas traves embaixo. Traves essas que não deixavam o soldado escorregar na hora da luta no corpo a corpo.
Então Paulo ele usa como metáfora. Ele diz que essas são as nossas armas para vencer as fortalezas, para destruir as fortalezas. Então, ele diz, por exemplo, que o capacete é a certeza que nós temos do amor de Deus, do amor infalível de Deus, a certeza da salvação, a certeza de que nós já fomos justificados pela fé. A couraça da justiça não só o descanso na justiça de Cristo, mas a prática da justiça. Eliminar das nossas vidas toda injustiça. O escudo da fé ele mesmo interpreta, ele diz que é o escudo da fé. E o interessante é que esse escudo ele era usado em agrupamentos. Geralmente um soldado romano sozinho não levava. Eles andavam juntos e quando eles eram atacados por flechas, eles se uniam e colocavam esse escudo por cima e ao lado. Chamava-se Operação Tartaruga. E ali as flechas caíam, mas eles não eram alvejados pelas flechas. E Paulo fala que a nossa fé ela vai nos proteger dos dardos, das flechas inflamadas do maligno. Também temos a espada, que ele mesmo interpreta, ele diz que a espada, é a palavra, é saber manejar bem a palavra de Deus, aplicar a palavra a cada situação que nós estamos vivenciando. Isso vai nos dar vitória contra fortalezas. E o sapato dos evangelhos é a disposição de anunciar o evangelho, é o espírito de evangelista, de levar Jesus a qualquer circunstância ou pessoas que nós não conhecemos. São armas espirituais. E lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, olha, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, notem bem que nós estamos lendo aqui no capítulo 6, Paulo falando que há armas defensivas, escudo, e ofensivas. Defensivas, capacete, couraça, escudo, e ofensivas, a espada do Espírito. E ele diz mais aqui que nós estamos lutando, a nossa luta ela não é carnal, né? Mas nós estamos no poder de Deus pelas armas. Como é que a gente opera o poder de Deus? Quando é que o poder de Deus se manifesta? Quando nós usamos as armas. E as armas são essas. No caso de Josué, as armas para destruir a fortaleza consistiram em rodear a cidade. 7 dias, tocar trombeta, o povo gritar. O povo de Israel não jogou uma flecha. Quem fez os muros desabarem foi Deus. No caso aqui da nossa época, as armas que nós usamos, Deus já nos mostra. Certeza da salvação, descansar na justiça de Cristo, praticar a justiça, aplicar a palavra, viver a palavra, que é a espada, vivenciar a palavra, é a espada, o exercício da fé, para que o inimigo não venha nos destruir, nos desanimar, né? E aí a gente vai aos 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim, porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Notaram? E aí ele vai explicar o que é fortaleza aqui. Veja bem, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, aqui ele está se referindo a fortalezas a nível mental, sofismas, pensamentos. Havia um grupo dentro da igreja de Corinto, lá de falsos obreiros, falsos apóstolos, que eles não tinham nenhum compromisso com a verdade, eles eram sofistas. Isto é, o que é o sofisma? É misturar a verdade com a mentira. É uma mistura da verdade com a mentira, e a pessoa, quando ela não tem experiência em discernir, ela acredita naquilo e vai atrás, porque se parece com a verdade, mas não é a verdade, é sofisma, é engano. E o apóstolo Paulo diz que as nossas armas da nossa guerra não são carnais, não é flecha, nem lança, nem espada, como na época de Josué, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais, são virtudes espirituais. É isso daí que Paulo está falando. Em Romanos 13, no versículo 12, Romanos 13, versículo 12, diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E aqui Paulo então vai chamar de armas da luz tudo que é contrário às obras das trevas. Então, se obras das trevas são pecados, armas da luz são atos de justiça, são atos de santidade, são procedimentos de acordo com os padrões de Deus, os padrões da sexualidade que Deus deixou, os padrões da fala que Deus deixou, os princípios e valores morais e espirituais, as doutrinas que Deus deixou, são armas da luz, são essas armas da luz. E ainda, lá em Efésios, que é o texto clássico, no capítulo 6, versículo 11, ele diz, vejam que o 10 também, só para melhorar, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Como ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? E o versículo 11 nos responde, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele vai falar sobre essa armadura de Deus. Tomai o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? É uma vida de verdade, construída em cima da transparência, da santidade, da verdade. Uma vida que não tem erro, falsidade, mentira, engodo, engano, mas é uma vida pura, um coração puro, verdadeiro, franco, justo. Então, esse é o cinto da verdade. Ele diz, calçando o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, desembaiando a espada do Espírito, do que eu já falei. São armas que Deus nos deu para enfrentar potestades a nível do mundo das ideias e destruí-las, potestades ou fortalezas a nível
cultural e destruí-las. É claro, aqui é uma vivenciação do Evangelho, de tal forma que a cultura vai sendo mudada à medida que vamos vivenciando, introjetando naquele meio os princípios de Deus. E também essas armas são poderosas para nos proteger e destruir fortalezas cósmicas, principalmente quando nós nos alegramos na salvação de Deus, capacete, descansamos na justiça de Cristo e vivemos a justiça em todos os nossos relacionamentos e procedimentos, vivemos a verdade do Evangelho moral, espiritual, em tudo nas nossas vidas. Tudo isso vai enfraquecer potestades, vai enfraquecer principados, vai enfraquecer, vai derrubar, o pior que seja a fortaleza, ela vai trincar, seus muros vão cair e não vão conseguir. Basta fazer uma revisão da história e ver quando o Evangelho chega a um lugar. E no início pode ser muito difícil, pode haver perseguição, morte, como houve muitas vezes, mas quando o Evangelho chega, realmente muda aquele lugar, como tudo muda. Tudo muda, a mentalidade, a moral, os princípios, os valores, os relacionamentos, o comércio, a política, até a arquitetura. Tudo muda, tudo, absolutamente tudo muda. O Evangelho muda, transforma. Pois bem, nós vamos chegando ao fim do nosso estudo. Eu não sei se o dileto ouvinte aí, participante, o amigo, você tem algum tipo de fortaleza, algum tipo de escravidão, algum tipo de, no mundo das ideias emocionais, mas que está lutando para se ver livre. Então hoje você aprendeu a usar as armas de Deus. E para usar as armas de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. Mas você precisa ler o que Jesus deixou registrado através dos seus servos, para que a palavra dele entre em seu coração e mude a sua vida. Eu quero desejar a todos um feliz domingo, um bom domingo, abençoado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Thank you.